Olá, tudo bem, gente? Olha a gente aqui de novo, afinal de contas, toda terça-feira, às 8 da noite, entra no ar pela Jovem Pan e também pelo YouTube, no youtube.com/Mulheres da Pan, o nosso programa. Perfume no ar e flores no estúdio. Hoje é dia de matar a saudade, de receber visita chique. O dia aqui tá bom. Primeiramente, bem-vinda ela, saudosa, que eu não sei nem se ela, sei lá, esse povo passa muito tempo nas Europas, né, gente? Se ela se esqueceu algum termo em português. Renata Barreto. Olá, muito bom estar de volta, tava morrendo de saudade, vi os 2 programas enquanto estava fora e pensando, puxa, eu poderia falar sobre isso, poderia falar sobre aquilo. Não, imagina você não dar série de tudo, mas, né? Nossa, pensei, mas dá pra é muito repetir, bom estar de volta. Daqui a pouco a gente faz de novo com o mesmo tema. Com certeza. Que mais? Tem ela, meu amor, ela é o máximo. Ela é muito inteligente, é carismática, bem relacionada. Uma jornalista conceituada, apesar da pouca idade. Vocês vão ver a beleza agora. Mariana Brito, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no Mulheres da Pan. Gente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com minha amiga Renata, com você que eu já conheço, já admiro bastante, e a Ana Paula, que eu sou fã há muitos anos. Ai, que delícia ouvir tantas coisas boas dela, que está aqui diretamente de Recife. Trouxe um caranguejo no bolso, aquela caipirinha de fim de tarde, mas representando todos os nordestinos e representando os que moram fora. Temos também a Ana Paula Henkel, que já fiquei sabendo que talvez deu o ar da graça e vem aqui no estúdio também. Ei, maravilhosa! Meninas, Renata, bem-vinda de volta, você fez falta. E Mariana, seja muito bem-vinda. E já acho que já eu vou aparecer por aí. Tem cafezinho aí? Opa, se tem, pra mineiro sempre tem. Você vai ver o tanto que nós vamos aprontar com esses temas. Lara Nesteru, que teve algo pessoal para resolver, deve ter sido no mínimo a agenda, né, dela, de clientes, que ela deve ter que organizar. E a nossa Virginia Falang vai entrar daqui a pouco com dicas. Ângela Souza, hoje só vamos ficar sentindo a marisia, mas talvez seja para deixar vocês com um pouquinho de saudade das nossas estrelas. Vamos entrar no tema do programa? Gordofobia e obesidade. Nossa, que delícia falar sobre isso. Como separar? Tudo isso começou porque recentemente no Instagram da nossa Renata, nossa Barreto, foi palco de uma discussão que foi ampla sobre a obesidade. E depois tudo começou quando ela comentou o caso de uma influenciadora digital que se queixou publicamente sobre as companhias aéreas, que não disponibilizaram um assento especial para ela que era obesa. O comentário da Renata abriu o debate sobre qual é a linha de preconceito com pessoas acima do peso e a naturalização da obesidade, que são coisas completamente diferentes, né? No Brasil são registrados anualmente cerca de 2 milhões de casos da doença e hoje 50% da população está acima do peso. Nos Estados Unidos o cenário é ainda pior. Lembrando que lá a população, 64%, já está com esse super sobrepeso. Esses todos são dados do Einstein.br/doença, sintomas, obesidade. Vamos entrar no assunto? Renata, como é que foi? O que te deu vontade de publicar e começar a repercutir disso? Bom, primeiro eu queria dizer que vai fazer muita falta o comentário da Lara aqui hoje, né? Que é a nossa representante da área da saúde. É uma pena ela não estar aqui hoje, mas com certeza ela tem muito conteúdo no Instagram dela pra gente poder observar. Ela já falou sobre isso anteriormente, então eu indico a quem estiver escutando a gente pra entrar lá e observar essas coisas. Mas começou basicamente o seguinte: eu vi uma postagem de uma pessoa falando e exaltando, na verdade, a beleza da obesidade, que as pessoas deveriam se aceitar e você deveria se amar e tudo mais. E aí, basicamente, eu quis entrar na discussão dizendo o seguinte: eu acho perfeito a pessoa se amar, se aceitar e se cuidar. E ela tá grávida, inclusive, né? E ela é uma pessoa obesa, tá grávida, ou seja, ela tá colocando em risco também a vida da criança, também colocando em risco ela própria quando ela faz isso. E eu falei assim, gente, olha, eu discordo da maneira como se romantiza a obesidade. E isso acabou acontecendo por conta desse mundo maluco de politicamente correto que a gente tem hoje. E eu recebi dúzias de mensagens de casos de médicos, casos reais, de que o médico tem que dar toda uma volta, fazer todo um rodeio para falar para o paciente dele que ele precisa perder peso, porque ele tá com problemas nas articulações, ele tem problema de colesterol, ele tem problema de coração e etc. Infelizmente, a vida na rede social é uma eterna briga com a constatação do óbvio e a distorção que as pessoas fazem do que a gente fala. Então, quando eu falo que não é para romantizar a obesidade porque ela é uma doença, tem inclusive CID, né? Não sei o número, mas tem o CID, né? Que é o Cadastro Internacional das Doenças, tem esse é uma doença. Ela mata, eu anotei aqui alguns dados, é a segunda principal causa de morte no mundo.
ela mata mais que acidente de carro, mais do que terrorismo, mais do que Alzheimer, e mata mais gente de obesidade do que gente de fome no mundo já hoje. Então é uma coisa muito séria, que deveria ser tratada com essa seriedade. E eu vejo essa romantização, que não significa que o obeso ou a pessoa acima do peso tenha que ser odiada, tem que ser ofendida, que ela seja ridicularizada. Pelo contrário, eu acho que é uma conscientização da sociedade em relação a uma doença que é igual a qualquer outra. Quer dizer, se a gente tem conscientização sobre câncer de mama, sobre câncer de próstata e sobre várias outras doenças, por que não também a obesidade? Quando você fala da rede social, isso chega até o consultório. Porque quando o médico tem que fazer uma série de rodeios para falar pro cara, falar assim, o espelho já podia te mostrar aqui o seu diagnóstico, entre aspas, né? E a situação fica assim, então fica muito mais preocupante. As pessoas estão debatendo sobre as respostas do que sobre o assunto. No dia que você fez essa postagem, só antes da gente fazer a roda, mas no final teve uma coisa, até a parte onde eu pude acompanhar, que você tinha postado, fala assim, vocês ficam aí incentivando esse politicamente correto até o politicamente correto te pegar. Eu adorei isso, adoro quando você fala coisas, normalmente você faz isso muito, que maneira abrangente, todo mundo vai entender total. E eu fiquei uma meia hora fritando nessa frase, falando, gente do céu, se todo mundo gastar um tempinho pra falar, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho que o politicamente correto, ele basicamente é uma consequência dessa ditadura de pensamento. Quer dizer o seguinte, na minha opinião, que se a gente não pode debater sobre um tema, vira censura, né? Então eu não posso nem debater sobre obesidade porque eu sou magra, porque chegou isso nesse sentido. Tem isso, exato. E aí, falando desse politicamente correto, que você não pode debater sobre temas e aí vira censura e etc., eu queria puxar para uma coisinha rapidamente, que é sobre o conceito vazio da empatia. Porque as pessoas falam o tempo todo assim, nossa, tem empatia com as pessoas obesas, às vezes não é uma escolha, às vezes ela tem um problema de compulsão alimentar, que realmente as pessoas têm, ou ela tem uma genética ruim, mas a empatia, quando ela é vazia, no sentido de você falar, ai amiga, você tá linda, continua assim, se aceita do jeito que você é. Na realidade, você não tá ajudando essa pessoa. É quase um inimigo, isso não na significa real. que você tem que parar na rua uma pessoa que é obesa e falar, olha lá, você tem que emagrecer, não é isso. Tem nada a ver com isso, as pessoas distorcem muito. Mas assim, um amigo que me pedisse uma opinião, eu ia falar assim, poxa, procura um médico, se cuida. Se você realmente se preocupa com a pessoa, a empatia, ela deve ser enfrentar o problema de frente. Sem dúvida. E não jogar ele pra debaixo do tapete. Aí eu tô muito feliz de estar com a Mari hoje, porque ela tem uma história muito boa pra contar, vou deixar ela contar. Exato, pra vocês que estão aí, a Mari, além de ser uma excelente jornalista, elas passaram a bola uma pra outra, e na hora que foram falar sobre obesidade, que ela falou, então tá, se quiserem implicar comigo, nossa, Renata, porque eu não sou uma obesa, nós vamos passar para uma outra pessoa que já passou por tudo isso, que já sofreu por obesidade. Eu fiquei impressionada como você é tão jovem, para o seu histórico de vida, tantas coisas profundas e grandes você já fez com a sua pouca idade. Conta um pouco como é que foi para você passar por isso, sentir isso e superar. Então já que a Renata não tem lugar de fala para falar sobre isso, eu tenho, né? Porque eu fui obesa até os meus 19 anos de idade, quando eu fiz a cirurgia de redução de estômago. Bariátrica, né? A bariátrica, exatamente. E eu endosso tudo que ela falou, e é exatamente isso, né? Assim, eu senti na pele, eu vivi por muito tempo da minha vida as consequências de você ter obesidade. E não dá para você falar sobre isso de forma romantizada, porque é uma doença. É uma doença que desencadeia várias outras. Então, assim, a pessoa não... eu sou obesa, mas eu tô saudável. Mentira, você não tá. Porque somente o fato de você estar obeso já significa que você não está saudável. Então, essa é uma discussão que é muito polêmica, mas que faz todo sentido que a gente tenha. Mesmo que Renata não tenha sentido isso na pele, o fato dela ter um público, dela ter pessoas ali que escutam o que ela diz, que ela seguem. já estava prestando um serviço. Exato, ela está prestando um serviço, exatamente. E quando você faz o contrário disso, que é você romantizar uma doença, romantizar um problema, é você naturalizar, é você mostrar que está tudo bem ser obeso, você está prestando um desserviço. Porque, como a Renata falou, as pessoas estão morrendo por causa disso. Então, é muito perigoso, é irresponsável, eu diria. Então, o fato de eu ter passado por isso me faz ter essa visão hoje de que se eu tivesse no lugar de uma outra pessoa, né, sendo eu alguém que não é obeso, certamente eu teria essa mesma postura, porque isso é a verdadeira empatia, né, como você falou. É você olhar para a pessoa e você
pensar que você pode fazer alguma coisa boa para ela. E não você simplesmente ver que ela tá passando por um problema tão difícil que é enfrentar a obesidade e você falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Inclusive, para eu ter superado isso, para eu ter tomado a coragem de procurar um médico, de procurar um especialista e, consequentemente, buscar a cirurgia como a solução para o meu problema, foi porque a minha família não passou a mãozinha na minha cabeça. Mas né? o dia que eu vi, eu estudei lá um pouquinho. No pouco tempo que tive, eu mexi no seu Instagram. Que legal. Muito legal, muito legal. A gente vai passar o de todo mundo de novo no final do programa. Vale a pena, gente, vocês olharem. E a história do dia, o fato que te fez parar assistindo um negócio na TV, que você falou, não, preciso, se fosse eu tava frita. Eu contei a história de uma moça que falou que conseguiu fugir de um incêndio. Ela teve um acidente de carro. E o carro capotou, enfim, ela ficou presa e ela só conseguiu sair viva, sobreviver ao que aconteceu porque ela correu, né? Ela saiu de dentro do automóvel, 15 segundos, né? Em 15 segundos. Ela saiu de dentro do automóvel e ela correu. E imediatamente eu pensei, se eu estivesse naquela situação, eu teria morrido, porque eu não conseguiria correr. Eu não teria como carregar de forma rápida meus 110 quilos. Não consigo nem te imaginar com 110 quilos. Não dá pra imaginar. Não dá mesmo. Mas tive. Então é exatamente esse o ponto. Esse foi o momento que eu parei e pensei, puxa vida, isso não é ser saudável, né? Se eu estiver numa situação de perigo, eu morro. Por quê? Porque eu não tenho condições, eu não tenho nenhuma aptidão física, né? Por causa do meu peso, do meu excesso de peso, que me permite sair ilesa numa situação como essa. E o pessoal de casa também te falou a verdade todas as vezes. Exatamente. E aí veio a minha família, que foi o meu maior suporte nesse momento e que eu agradeço muito por eles terem tido a postura que tiveram, de não passar a mão na minha cabeça, falar assim, tá tudo bem, você tá linda. Que o pessoal falava muito pra mim, nossa, você tá gorda, mas o rosto tá ótimo. Tá, Nossa, isso dá uma raiva, né? Mas você tem um rosto lindo. Você tá linda, o rosto tá maravilhoso. Tá, mas e o resto? O rosto tá bom, mas o resto tá uma porcaria, né? Então, assim, foi exatamente essa postura, né, dos meus pais, do meu irmão, a minha avó falecida, ela falava muito, minha filha, eu sinto dó. Quando você chega aqui, eu vejo você desse tamanho. É engraçado. Eu já escutei cada coisa na minha casa também. É ótimo, gente. O choque de realidade quer falar o quê? Que tá gatinho? Não tá, não. Exato. Então, às vezes isso me machucava um pouco, porque é duro. Você tá numa situação assim, você tá muito vulnerável. Porque você tem vários problemas que passam a existir por causa da obesidade, como a depressão, por exemplo. Então, se você falar isso pra alguém que tá em depressão, é muito difícil. Acho que se for pra falar, tem que ajudar, né? Não, eu acho que até esse ponto é muito importante, que é a questão psicológica. Você sempre bate nesse ponto, né? Que é muito mais uma doença da mente do que, na real, uma necessidade, faz todo sentido. Exato. Vamos aprofundar mais nisso. Daqui um minutinho eu tô doida pra falar com a Ana Paula. Primeiro, porque a Ana Paula vive, além de ser uma brasileira, mas vive nos Estados Unidos, onde a estatística ainda é pior do que a nossa. Deve ter sido, provavelmente, uma pessoa com a alimentação sempre, no mínimo, ok e super saudável, porque é uma grande atleta. Deve levar isso pra dentro da própria casa, em como criou os filhos. E o que você acha dessa pauta de hoje ainda? Porque antes não tinha muito isso mesmo. Tá cada vez piorando. Você não pode falar, tudo vira um indelicado ou uma grosseria. E tem coisas que são o branco é branco, o preto é preto, o resto é mentira. O que você acha de tudo, Ana? O que você acabou de falar, Lígia. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente pisa em ovos. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo outro. Abrir um parênteses rápido aqui, eu participei de uma comissão de esporte na Câmara dos Deputados em Brasília para falar sobre transexuais no esporte, e os dois lados estavam lá para ter um debate bem justo, e eu, dentro dos meus slides, eu estava querendo mostrar que o esporte de alta performance tem um lado esquisito do doping, que é muito mais, está além do que anos-luz na frente do antidoping, e o slide falava o lado negro do esporte. E esse lado negro, teve uma deputada lá que ficou ofendida, porque o lado negro do esporte não pode falar isso, não pode falar aquilo. Enfim, a gente vive numa sociedade onde a polícia do pensamento e da expressão, ela está muito atuante. Vou fazer uma breve interrupção só para te contar o tanto que você tá certa. Antes de passar a bola, eu falei, branco é branco, preto é preto. Eu tava olhando pro papel e falando uma cor, que é o branco. O celular é um celular, um poste é um poste. A gente tem que explicar para não ser mal interpretado, porque senão vão falar também. E mesmo que assim tá isso dizendo, vai acontecer. Mesmo assim. Alguém vai, né?
Prossiga, amiga. Não, exatamente. Então, ela pediu para falar e disse que se sentia ofendida, ela como negra se sentia ofendida porque eu usei no slide o lado negro do esporte. Aí tinha um outro deputado também lá no fundo, também negro, que levantou a mão, falou, olha, eu não estou ofendido não, o esporte tem um lado negro sim, toca a bola para frente, vamos ouvir a sua palestra. Então a gente vive numa sociedade assim, e o que isso causa? A Mariana usou uma palavra que para mim ela é o sinônimo do politicamente correto, que é irresponsabilidade. O politicamente correto, ele traz uma série de vertentes e de braços dentro da sociedade que vem com uma irresponsabilidade muito grande em cima disso, principalmente quando a gente entra numa seara aí de doenças e de saúde. Teve recentemente aqui nos Estados Unidos uma campanha publicitária de uma marca de roupa íntima só com mulheres, não eram nem mulheres um pouco acima do peso, eram mulheres obesas, outdoors enormes pelos Estados Unidos, com mulheres obesas em roupas íntimas e dizendo, se aceite, sou obesa sim, e daí? E causou um grande tumulto aqui na sociedade, exatamente porque o americano tem consciência desses 64% na sociedade americana que estão muito acima do peso. Então, o politicamente correto que é o ponto inicial de tudo para mim. Enquanto a gente não ter resiliência mesmo, a gente tem que ter resiliência, elegância, calma e paciência para lutar com o politicamente correto, porque a turba ela é muito barulhenta e apesar de ser minoria que eu digo no número, né? Minoria mesmo. Eles fazem muito barulho. Então, algumas pessoas se assustam quando batem de frente do politicamente correto. Então, a gente tem que ser resiliente, porque o politicamente correto traz uma irresponsabilidade muito grande em vários setores. Nesse caso do nosso tema de hoje, da obesidade, um assunto sério, né, de saúde. No caso do esporte feminino, são mulheres que estão perdendo os seus campos para homens biológicos, mas enfim, isso aí é um outro debate de um outro dia, mas é a polícia do politicamente correto. E uma outra coisa também que eu acho interessante sobre esse assunto é que hoje a gente vive uma sociedade onde as pessoas elas se comparam muito com as outras pessoas. Você tem que se comparar com você ontem, como eu era ontem, o que eu posso melhorar de ontem, como eu estou hoje. Só que a gente vive numa sociedade do imediatismo, onde as pessoas se comparam muito entre elas. E eu tive um problema parecido, mas no outro extremo. Por eu ter tido uma carreira de atleta e depender muito do meu corpo, eu tinha que ficar muito em cima da minha alimentação, eu tenho que ficar magra. E houve um período da minha vida que a minha taxa de gordura estava em 7,5%. Para vocês terem uma ideia, de uma mulher normal, saudável, é entre 13% e 16%. A minha estava 7,5%. Eu não tinha mais os meus ciclos menstruais, meu estrógeno estava lá embaixo e foi também, assim como a Mariana, eu tive um momento de choque quando a minha médica ginecologista disse, olha, você aos 42 anos vai começar a ter osteoporose, porque você não está produzindo mais os hormônios, seu estrogênio está muito baixo. E eu tinha uma obsessão também de ficar saudável além da conta. Então, ela falou, você vai entrar na menopausa com 35, 36 anos. Então, a gente tem que... e tudo vem da cabeça, né? Como vocês estavam falando aí, tudo parte da cabeça da gente, de que a gente tem que ir além do que realmente precisa. Isso é um debate que rende muito, acho que renderia até vários programas se a gente parar pra pensar, porque, e dá medo mesmo de se expressar. Eu penso tantas coisas que eu pensei aqui pra falar, mas que dá medo do que vai, da retaliação de quem não entendeu bem o que você interpreta. Fico com medo de como lidar com essa confusão, tipo, sei lá, quando você postou da menina no avião, eu ia ficar com raiva.
se eu pagasse, estivesse sendo super apertada lá. E por aí vai, em 1 milhão de coisas. Por que tem que olhar com uma dó ou uma pena, sendo que todo mundo faz esforço? Falou do outdoor, de todas as pessoas muito com sobrepeso e falando, sou assim, sim, me aceite. É como se a gente vamos juntar nós três e falar assim, somos assim, sim, nos aceite. Beira a infantilidade, pede o foco do assunto e vira pro trem do lacração, que é uma bobajada danada e ninguém resolve nada. Eu vi um bando de gente que não ajuda e só faz de serviço, causando na internet. Por exemplo, quando você postou isso tudo, dá uma amostrinha pro nosso público do Mulheres da PAN, o que as pessoas mandavam pra você nas directs? Então, lógico, assim, eu posso dizer que a repercussão, no maior caso, por isso que sempre a minoria é barulhenta, como a Ana falou, a maior parte da repercussão foi positiva, inclusive a maior parte das pessoas me apoiando no que eu falei são um público obeso. O que tem mais cérebro, claro. E falando o seguinte, muitas pessoas falando assim, olha, eu realmente perdi qualidade de vida, você tem toda a razão, ou pessoas que são ex-obesos falando como melhorou a vida depois do que aconteceu. Mas o que eu recebi de negativo, a maior parte das vezes, era a distorção daquilo que eu falava. Muitos falando de empatia, que é uma palavra... Tem várias palavras que são boas na teoria, mas que eu acabei pegando ranço. Porque, né, empoderamento e empatia, porque assim, não é uma coisa verdadeira, como a gente já falou antes. E pessoas falando assim, poxa, mas se coloca no lugar da pessoa, você fala, mas eu me coloco. Exato. E se eu estivesse no lugar dessa pessoa, tudo que eu faria na minha vida seria tentar ficar mais saudável. E aí a gente entra numa seara sobre beleza. Lógico que beleza é relativa. Você pode achar uma coisa bonita e eu posso achar feia e vice-versa. Só que o grande problema desse politicamente correto, quando se trata desse tema, é que como tem essa coisa de não, você tem que me aceitar, eu tenho que me aceitar e tá tudo certo, você não pode nem dizer que você acha feio. E eu tava falando com o Rodrigo esses dias... te aceitar não é exatamente o que você falou. Então você tá falando o que aceita que eu tô falando, né? Também. Você e aceita a sua opinião. Mas a sociedade tem outra, né? Então, se a Renata aceita o que ela acha, aceita o que eu acho, e aí que a Mariana... o que eu tava falando com o Rodrigo outro dia, que assim, a gente acompanha muito bodybuilding, né? E o bodybuilding, ele é um esporte que deixa o corpo também deformado de uma outra maneira. Tem gente que acha muito bonito, tem mulheres que ficam muito maiores do que homens, inclusive. Você pode achar horroroso, como eu acho. Eu acho. Horroroso. Mas eu acho que é um esporte, eu admiro, etc. Agora, imagina se eu não pudesse falar assim, poxa, que horroroso esse homem bodybuilder que tá todo deformado com o ombro do tamanho da cabeça. O cara vai falar, é isso mesmo, eu quero ser assim mesmo, eu quero ser ogrão, monstrão, é esse meu objetivo. E tá tudo certo, porque você tem a sua opinião. Então o grande problema do politicamente correto quando entra nesses temas, é que ele tenta minar inclusive a sua opinião. Então assim, se você se aceita e você tá bem em ser obeso, etc., as pessoas até falaram assim, nossa, mas você não é liberal, você não deixa as pessoas ser o que quiser. Eu falei, mas eu deixo, eu não tô querendo que exista uma coerção estatal contra os obesos, não é nada disso. Eu só tô alertando para dizer que isso é um problema de saúde. Então, esse negócio de assim, é bonito, e as pessoas falaram assim, se você não falar que é bonito, ou se você falar que você não gosta de homem barrigudo, você é gordofóbica e não sei o quê, então já te impõe um monte de rótulos que é apenas uma opinião, né? Eu recebi até um comentário aqui no programa, uma vez que a gente brincou aqui, que o Rodrigo tem um contrato comigo que se ficar barrigudo é divórcio, né? E teve um comentário de um cara, mas que gordofóbica, você... Eu falo, quer dizer, eu não posso nem querer que o meu marido não tenha barriga. Eu não posso querer isso, porque senão é gordofobia. Então é uma loucura. É uma loucura. A gente tá vivendo uma sociedade meio orwelliana, né? Como tem os livros aí. Teve um caso... Posso contar rapidinho? Claro! Teve um caso na escola do meu filho, antes dele ir para a faculdade, agora ele tá um pouquinho mais longe. Mas quando ele estava aqui na escola, no high school, ele já jogava no time de vôlei aqui da escola. E eles estavam esperando no estacionamento fora assim, da escola para ir para uma excursão do time de vôlei dele. Aquele monte de menino, garoto de 16, 17 anos, todos atletas desde os 10 anos, 11 anos, todos, né, saradinhos ali, porque são atletas também. E ele me contou que chegou um grupo de garotas, elas estavam indo para algum lugar, fazer algum protesto em algum lugar, e todas eram um grupo de mais ou menos 8 a 10 garotas, todas obesas, não eram nem gordinhas, todas obesas, e estavam todas de biquíni, sutiã e cabelo azul e pintada, I am fat, eu sou gorda, você tem que me aceitar. E pararam ali na frente deles, esse grupo parou ali na frente deles,
e começaram a falar, vocês têm que nos aceitar, vai olhar assim. E meu filho contando a história, eu falei, mas qual foi a reação de vocês? Ele falou que um dos meninos disse, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem, agora não me obriguem a achar bonito. Quem acha bonito ou não sou eu. Vocês são aceitas por nós e por todo mundo. Daí a achar isso que vocês estão fazendo bonito é outra coisa. E vira uma bobajada danada, né? Tem duas pessoas que eu sei que estão escrevendo um seriado, não sei se vai ser seriado, filme pro Netflix, sobre um futuro distópico, onde a gente não vai ter mais nem emoção. Já estamos vivendo. Porque tudo é errado, você não pode olhar um negócio, gostar ou deixar de gostar, deixa cada um, que diferença que vai fazer na vida do outro. Se alguém acha legal ser gigante, ou falar gigante, ou é gordofóbico, não, é pequenininho, não é? Ou se alguém acha legal ser magrinho, que bobajada, se uma pessoa falar, eu gosto de pesar 100 quilos, ou eu gosto de pesar 100 gramas, eu adoro pesar, ficar quanto mais magra, melhor. Se ficar igual uma caneta, eu acho lindo. Renata gosta das pernas fortes. Mariana gosta de magra e fina também. Mariana toda fina. Ana Paula, atleta. E daí? Você acha que a Ana Paula tá preocupada como cada um gosta? Falta... A gente vai perder a identidade. Ou vai ficar todo mundo tendo grupinho secreto. Não, e só pra interromper, mas é muito rápido, que é a questão do padrão de beleza. Na realidade, a tentativa tá falando, porque a gente tá tentando quebrar o padrão, sabe? Mas você tá tentando criar outro. Exato, então, é o padrão onde ninguém pode achar nada. É todo mundo despadronizadamente igual. Assim, você vai ver, é outra coisa, assim, é outra configuração, mas todo mundo é igual. São réplicas, né? Uma é réplica do outro. E só fazendo um comentário a respeito do que a Ana falou e que a Renata falou, que é o seguinte... A Ana contou uma história dela que ela disse que chegou a ter 7% de gordura corporal, porque ela estava bastante magra, abaixo do peso. E eu tenho certeza que ninguém romantizou isso. Porque quando é uma anorexia, por exemplo, uma moça anoréxica, ninguém fica falando, ai, que linda, se aceite como você é. Isso. Ai, que maravilhoso, você tá linda. Não, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Não, porque as pessoas veem como a doença. E por que com a obesidade tem que ser diferente? Não tem que ser. Como você se sente quando você vê o papo vindo aqui, rolando esse debate todo? Porque você tem todos os lados da conversa. Você se sentiu obesa antes, você passou por uma cirurgia, você tomou uma decisão, independente da sua família te apoiar de tudo, individual. Independente da ajuda, mérito da Mariana, que é uma pessoa determinada e que corre atrás das coisas que tá afim. E vendo desse lado agora, magra, de outro jeito, ouvindo isso tudo, como você fecharia esse assunto? Não, é exatamente o que a gente tá falando, né? Assim, é um problema que acomete várias pessoas, né? Assim, tem gente que morre por isso. Então, quando eu estava na situação de uma pessoa obesa, eu tinha essa consciência. Embora sair da obesidade não seja uma coisa fácil, né? Todo mundo aqui sabe que é muito difícil, né? Você não precisa perder 5, 8 quilos. Você precisa perder 50, 60, 100. No meu caso, eu perdi 55 quilos. Quase eu. Então, assim, hoje... Mais que eu. Exato. Hoje eu olho pra mim, como eu era antes, e eu falo assim, graças a Deus que eu tive essa consciência, né? Especialmente porque se eu não quisesse eu não teria feito, mas especialmente sou grata às pessoas que me ajudaram de certa forma, né? As pessoas que me falaram, olha, se cuida, procura uma ajuda, procura um médico, né? Os meus amigos. Quem estiver assistindo agora e pensar e falar, quer saber, eu tô com vontade, mas eu não tenho família ou um amigo que me fala a verdade, estou meio perdida, esperando o suporte aqui no Mulheres da Pan. O que você indicaria pra pessoa que tá vendo ali e fala, quer saber, vou virar esse jogo aí? Posso ser bem honesta? Claro, amor. Cara, se olha no espelho. Você não gosta de você, e não adianta você fingir que você gosta, coisa, I'm fat, e eu me amo, eu sou... Não é! Isso é uma hipocrisia, você tá fingindo sentir uma coisa que você não sente. É óbvio que todo mundo prefere estar magro, estar bem, estar bonito. Então, leve. assim, leve, literalmente leve, né? Então, assim, é uma hipocrisia, é uma demagogia você ficar falando sobre, ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não tá. Então, o meu conselho, como uma ex-obesa, digamos assim, e uma pessoa que viveu na pele, que sofreu na pele essa situação de estar acima do peso, muito acima do peso, de ter entrado em depressão, de ter sofrido com isso, ter tido compulsão alimentar, porque esse foi o problema, foi a causa, né, da minha obesidade. Então, o meu conselho é esse. Olhe pra você, mas olhe pra você verdadeiramente. Olhe pra você com amor, né? Porque eles falam tanto de amor próprio, mas que amor próprio é esse que você não se mata, cuida? né? Você tá se que você tá se matando, né? Que você tá, enfim...
se jogando no precipício. Então, assim, olhe pra você com amor, olhe pra você com respeito, respeite seu corpo, respeite quem você é e a sua história e mude, porque só você vai fazer isso por você, né? Então, assim, não caia nessa cilada de achar que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, quando você sabe que não tá. Que você só cede a esse discurso porque você quer ser politicamente correto, porque para você também é mais fácil, né? É a zona de conforto, você tá numa zona de conforto. Para você mudar radicalmente, emagrecer e procurar uma ajuda, é difícil. Mas esse é o meu conselho para todo mundo. Toma coragem, primeiro coragem, passo. Vai lá e faz. Coragem de encarar a verdade. Diga, Ana. Mariana. Manda. Essa do espelho é maravilhosa, porque foi exatamente o que eu ouvi da minha médica quando eu cheguei e falei, imagina, olha o meu corpo de atleta, como eu tô forte, minha gordura tá baixa. Ela olhou para mim e falou assim, você já se olhou no espelho? Na época eu tinha 28 anos. Ela falou, você já se olhou no espelho e você tem 28 anos e você já reparou que você parece que tem 58? E eu não tinha percebido isso, porque eu me olhava sempre do pescoço para baixo. Não, eu tô bem, eu tô magra, eu sou atleta. E depois eu comecei a ver umas fotos, realmente eu parecia muito mais velha do que eu era. Hoje, inclusive, eu olho algumas fotos de 20 anos atrás, eu falo, meu Deus, o meu rosto, eu pareço muito velha. E eu precisei dessa sacudida dela também fazer exatamente o que a Mariana falou. Ela falou exatamente isso para mim. Ana Paula, olha no espelho, olha como o seu rosto está envelhecido e você nem 30 anos tem. Então, aproveitando esse gancho aqui, que eu vou, em homenagem à nossa querida Lara, que não está aqui presente, eu queria indicar esse livro aqui, ó, Eat, Move, Sleep, do Tom Rath. É um livro muito fácil de ler, eu não sei se tem em português, vocês vão me perdoar, mas ele dá... Ele meio que condiciona a gente a comer de uma maneira melhor, mas sem aqueles objetivos impossíveis da vida da gente. Daqui a 3 meses. Ele muda o hábito alimentar, mas não só na comida. Por exemplo, tem um capítulo aqui de que fala que você dormindo mais tempo e dormindo melhor, emagrece. Você executa melhor as suas tarefas no outro dia e executando as suas tarefas melhor e com maior rapidez, você emagrece. Fora que você tá dormindo, você não tá comendo, então já tá emagrecendo. Fala, gata. Não, pra finalizar muito rapidamente, já que você deu uma dica, Mari, sobre a pessoa que está nessa situação, eu vou dar uma dica pros amigos e pra família. Não coloque o problema embaixo do tapete. Empatia, quando você se coloca no lugar do outro, não é simplesmente falar que a pessoa tá bem, que a pessoa tá linda, etc. Eu falei isso no meu Instagram, espero que o nosso diretor não brigue, mas se você não vê a realidade, não ajuda seu amigo a enxergar a realidade, você é um amigo de merda. Então, seja um bom amigo, seja um bom familiar, ajude essa pessoa. E não diga que você tá ajudando simplesmente porque você tá dizendo que ela tá linda e tá achando que tá tudo bem. Então, minha dica é essa. Adoro. É isso aí, você, seu amigo de... Olha que a gente vai te encontrar um dia. Não precisa não, todo mundo tem que ficar saudável, gente. A gente tem que viver muito, as pessoas têm que ficar do jeito que quer. Tem dó, a gente tá comendo, eu tô comendo até hambúrguer de planta. A situação tá difícil, amor. Vamos passar para outro tema. O assunto de agora, eu acho que vai ser um pouco uma polêmica, mas é divertido e dá pra gente descer o braço. Porque se a gente tem dó das coleguinhas, dos homens a gente não tem não, amada, mas não tem mesmo. Ó, beijo forçado ou desejado. Como que a gente vai ver essa diferença? Porque aconteceram 2 coisas no Brasil essa semana. Tem que falar no Brasil, né, Renata e Ana Paula, pra atualizar as duas, nossas gringas. Que foram o seguinte, 2 beijos que repercutiram pra Dedé. Eu ainda lembrei de mais um. Felipe Hangensen, que foi expulso da 11ª edição do reality show A Fazenda da TV Record, após ter dado um beijo na ex-BBB Hariane, sem consentimento. É um povo com os nomes bonitos, né? Ó, ele declarou sobre o beijo que ele deu à força, roubado na menina, que foi, tipo, era uma discussão sobre um assunto completamente nada a ver, contando pra você e pra Ana Paula, não sei se a Mariana teve a possibilidade de ver isso, você viu? Não. Então, como foi? Eles estavam na fazenda, um reality, o povo tava brigando por causa de um outro assunto. Aí ela foi discutir, esse Felipe meio doido, já andava pela casa falando umas coisas sobre mulher, de um jeito babaca, sabe? Bem vulgar mesmo. E aí, no que foi discutindo, depois de uma baladinha, ela falando pertinho, ele foi lá e deu um super beijão. E a menina é uma graça, e o cara é bem feinho. Bem feinho. Aí,
o cara ainda fez essa declaração. Abre aspas. A Lara que gosta de falar que o abre aspas é chique, esse abre aspas é o ó, né? O álcool me excedeu um pouco nessa atitude de beijar ela. Mas assumo meu erro como homem. Acho que me precipitei sim. Sou um cara muito mulherengo. Estava carente e me deu uma vontade de beijar. Ô, gente... beija minha mão aqui, filho. Ia tomar uma cabeçada. Nossa Senhora. E aí outro episódio. No Rock in Rio, uma fã do Bon Jovi foi chamada, tal, aquelas coisas do cara, daquele mega show, chamou. O Bon Jovi tá na 8ª. E o Bon Jovi que não tem um bom histórico com mulheres, não. Vou tentar incluir aqui, pra quem estiver assistindo via YouTube, um vídeo sobre uma reportagem com a Bruna Lombardi, que ele fez há 20 anos atrás. Você viu aquilo? Que cara doido. Aí ele falando que ele queria gastar com ela, ela era uma mulher, com quem ele gastaria muito dinheiro pra deixá-la feliz. Ela falou, o quê? Falou, amado, eu tenho carreira, tenho dinheiro, não precisa ser pra nada, não. Ainda xingou o cara que era um chato mesmo. Enfim, o Bon Jovi, pela 8ª vez no Brasil, chamou a menina no palco, deu um beijinho nela. E ela dançou com ele e tal, deu o beijinho, que a gente fala selinho, e na hora que ela tava saindo, ele foi ter um tapinha na bunda dela. E a menina foi lá e falou, abre aspas para Tamires, coloquei a língua para sentir o sabor do beijo dele, porque não iria me conformar só com encostar os lábios, né? Por isso tapinha, não vou beijar ninguém tão cedo. Sempre diz que não existe homem mais bonito do que ele. Agora que eu o beijei, nada vai chegar perto daquele beijo doce. Lembrando que ela ganhou um curso de inglês. Porque na hora que teve o negócio do beijo, o Bon Jovi foi falar um monte de coisa no ouvido dela. Na hora que acabou, o repórter foi lá perguntar, ela não entendia nada. Foi sortuda, felizada que conseguiu beijar o crush, amor da vida. Vocês viram também um sufoco que eu passei por não entender nada. Não, melhor, parabéns pro marqueteiro, dono dessa da escola de inglês. Foi muito legal isso, mandou bem. Não conseguiu entender nada, travou tudo, mas agora eu vou resolver porque eu ganhei uma bolsa de inglês. O que vocês acham dessa história? O beijo à força, qual que é a diferença do beijo do Bon Jovi com o beijo do menino no programa? O menino foi expulso, tá? Só para deixar claro, do programa por causa disso. Olha, analisando as duas situações... São diferentes, né? São diferentes, mas pra mim as duas foram desrespeitosas, né? De certa forma. Tanto o rapaz lá da Fazenda, ex-BBB, que danado, que eu não sei. O ex-Fazenda roubando o beijo da ex-BBB. Nossa, Ixi, Maria. Só esse. Confundiu minha cabeça. Então, as duas... Sub-Celebrity World. Exatamente. Famoso Ken, né? Então, assim, as duas situações foram desrespeitosas, a meu ver. Tanto o carinha lá da Fazenda, quanto o Bon Jovi. Mas, pra mim, o que intriga é a reação, né? Das duas vítimas. Vamos colocar a vítima entre aspas, mas bastante aspas, né? Pra mim, o que intriga é a reação. Porque, assim, o carinha lá, o feio, né? O que não é bonito... Então, assim, é assédio, vou fazer textão no Facebook, vou dar o maior chilique. Mas aí, quando é o Bon Jovi, então, queria mais. Então, assim, não vou dormir nunca mais, não vou escovar o dente, não vou lavar a boca pra ficar com o gosto do Bon Jovi. Mas vocês não pensam, olha o que eu pensei na hora que eu falar. Vou falar aqui, aí eu quero ouvir tudo de vocês três. O do Bon Jovi, que eu achei o desrespeitoso, na real, foi o tapa na bunda. Eu também. Só. Lógico. Eu também. Porque ela pagou o ingresso para ver o Bon Jovi, falando que ele é o amor da vida, ou seja, ela devia estar lá na frente com um decote maior do que o meu de hoje. Bon Jovi, nananã, come on, não, vem cá. E aí o cara foi lá, ela pediu o selinho e ainda tentou pôr a língua na boca do cara. Vamos lembrar. Eu acho que ela foi mais desrespeitosa do que ele que foi assediado. Ele foi assediado. E então o tapa na bunda que vira o cara vulgar de quinta e tal. Exato. O menino lá, quando ele falou de mulheres, ele falou que mulheres eram todas putas, foi isso que ele falou. Ele falou? Não sei se pode falou, o Felipe. Durante o programa ele andava falando, aí não sei o que ele tava fazendo, citar um outro exemplo. O cara foi fazer um omelete de manhã, pôs, sei lá, 10 ovos pra fazer omelete pra ele. Aí que as pessoas do programa falando, mas você não pode fazer isso não, você tá gastando, é pra todo mundo. Aí o cara com a resposta sem sentido também, mas virou e falou assim, lá fora eu tenho muitas galinhas, mas não são galinhas que botam ovo. Tipo, sou mulherengo, tô carente, beijei a força. Ela era uma menina que odiava o cara no programa. Né? Não era uma menina que tava fã do cara. Esse cara, ele merece uma sprayzada de pimenta no olho em cada buraco. Porque assim, voltando pra essa questão de que é o quê? Eu diria que ele merece mais, mas eu acho que... Não, acho que é melhor hoje tá complicado. Né? Não, mas assim, mulherada, ande com spray de pimenta. Eu já dei essa dica antes. Lógico que na Fazenda não ia poder fazer isso. Mas assim, eu particularmente sou uma pessoa que sempre fiz arte marcial.
Então, se o cara faz isso comigo no meio da balada, tipo, do nada tô passando a ver um cara dar um beijo, eu ia tomar uma cabeçada, entendeu? Com certeza. E aí eu queria ver ele, porque geralmente na balada o pessoal vai do lado da mulher, né? Porque o cara que é um retardado. Então, assim, na minha opinião, é um totalmente sem noção, que não tem nem chance de defesa. No outro caso, acho que o tapinha na bunda também, totalmente desrespeitoso. Nossa, sem feio, noção, né? Fica baixo. Porque, assim, eu acho que levanta a lebre do seguinte: você tá lá, você combinou um date com o cara, você conheceu o cara na balada, etc. O cara tá conversando com você e ele vem roubar um beijo. É totalmente uma situação diferente se você tá dando aquele sinal, a mãozinha já tá mais pertinho, você tá querendo que isso aconteça, você não precisa falar, oi, tudo bem? Posso te dar um beijo, né? Já acabou o clima, né? Se você falar isso. Exato. Agora, você tá numa festa, a pessoa não te conhece, você não gosta da pessoa, ou qualquer coisa do tipo, e o cara tenta isso numa micareta, acontece muito, etc. Total. Então, mas mas assim, quando eu fiz um semestre de defesa pessoal de Krav Maga, que aprendi a torcer o braço da galera. Porque vocês devem ter passado por isso já. Sabe aquele sem noção que tá na balada? Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, não mexe comigo. Eu sou Aparina Azul. Nossa, eu sou a única que não sou faixa nenhuma de nada. A gente te defende, Mariana. A gente fica com a gente. resolve. No exército sabe aquele sem noção de balada que ele anda com a mão assim? Que o que ele pegar, ele pegou? Pegar lucro. Sabe? Que ele anda com a mão assim, ó. O que vier, ele fica tentando passar a mão lá, passou na cintura. Meu, passou na cintura, já dou aquela torcida e falo, onde você tá indo? Onde você acha que você pirou, meu? Entendeu? Então, eu acho que tem diferença nesse sentido, mas assim, que absurdo esse cara. Que gente louca. Esse cara, eu fiquei feliz, foi explícito, não vai ter mais trabalho falando. Eu, como mãe de homem, de um menino, agora vou contar o outro lado também. Eu acho que, lógico, que foi desrespeitoso aí da Fazenda, BBB, também já me perdi aqui, mas desse reality aí. Óbvio que foi desrespeitoso, mas no caso da menina também aí do Bon Jovi, a menina foi e botou a língua lá no beijo do Bon Jovi, ele vai dar o tapinha ali na bunda da menina. Hoje, eu já tive várias conversas com meu filho, que o meu filho já chegou de festa e falou assim, como foi a festa, filho? Mamãe, coloquei a mão para trás, não cheguei perto de ninguém. Tadinho. Assim, eles estão com medo, porque eu acho que os extremos, eles estão tão polarizados. Extremos. Que essa geração agora está um pouco perdida. O meu filho não sabe, e o meu filho é um baita cavalheiro, mas ele não sabe até onde ele pode falar para a menina que ela é bonita, até onde ele pode colocar a mão no ombro só para falar, nossa, depois de um comentário legal dela, falar, nossa, como você é inteligente. Eles estão com medo, sabe? Então, aqui depois daquele movimento Me Too aqui de Hollywood, né? Demoraram 20 anos, sentaram nos sofás de todos os diretores de Hollywood e depois de 20 anos resolveram reclamar dos mesmos diretores que enriqueceram essas atrizes. Mas tudo bem. Aí, logo depois do Me Too, teve um movimento contrário ao Me Too, da Catherine Deneuve na França, dizendo... Mas a gente vai matar o cavalheirismo, a gente vai matar o lado romântico de uma conquista, de um flerte. Então, o que eu sinto hoje em dia, como mãe de um adolescente de 18 anos, ele não sabe até onde ele pode ir, no sentido de, até se eu falar para uma menina que ela é bonita, eu não sei como ela vai receber isso. Então, mais uma vez, o politicamente correto... Vem nos pegar. Misturando com o empoderamento além do limite dessa palavra empoderamento que virou uma chatice, e está deixando essa geração um pouco perdida. Fico pensando qual seria um limite. O americano sabe ainda muito mais coisa. O brasileiro é muito mais... A gente é muito mais assanhado. A gente é mais gostoso, né? O brasileiro tem o borogodó, a gente é mais quente, pega, põe e passa a mão. O limite, entre aspas, é quase fácil, né? Beijo na boca, não é a mesma coisa de beijar o resto do corpo. Claro, mamar, bumbum, peitinho, barriguinha. Ninguém passa, vai pegando. O Renato falou, passa a mão no negócio da balada. Pro filho da Ana deve ser delicado, ele tá virando um homem, né? Tipo, tem um nuance. E ainda tem a pitada, ele tem os dois temperos, ele tem um pouco o borogodó brasileiro, ele chega numa civilização, uma identidade americana, que é a do vou te processar. Você pôs a mão no negócio, vou te processar. Eu fiquei chocada em besteiras, tipo, dos Estados Unidos, já aconteceu, e eu insistentemente já passei por essa vergonha 4 vezes, por ser impulsiva, de estar lá, tipo, no lugar melhor que eu podia estar, no melhor hotel de um negócio, pra ir pra um parque
parque Disney, tá? Então nós estamos falando um negócio bobo. Meu marido do lado de mão dada. Umas vezes eu fiquei louca com os neném. Tipo, o neném mais lindo do mundo, aquelas coisas de filme. Aí o meu impulso já foi de brasileira, e eu me contei, tá? Tomei o coice, fiquei linda lá falando isso. Aprende ali, já ser educada. Cheguei e falei, gente, coisa mais linda, pode encostar? A mulher falou, não. Falei, tá, né? Então tá. Ai, que vergonha. Passa mais um ano e meio, eu esqueci que era assim, falei de novo. Não, mais uma vez. Então tem uma coisa, isso aí eu achei, não sabia, eu acho que a mulher tava até certa. Não sabe nem quem que eu sou. Agora, por exemplo, antes dele ingressar na faculdade, ele teve que fazer uma série de cursos online sobre assédio sexual, álcool no campus, na universidade, o quanto é muito, o quanto é pouco, se uma menina tá intoxicada, o que você faz, você chama quem? Ele teve que fazer mais de 12 horas desses cursos. Nossa, gente. E num desses cursos lá, falava que se a menina tiver bêbada, isso a menina já com 20, 21 anos, aí se a menina tiver bêbada ou se ela estiver um pouco alcoolizada e ela quiser te beijar, para você falar não. Tem dó. Vira aquele. Você tava, não lembro se você tava no dia. O mundo, pelo amor de Deus, não tem condições. Como é que era aquele negócio? Não tinha lei do. Em qual país que era? Era algum do garçom? Que o garçom tem que ficar de olho se a pessoa tá bêbada, senão o garçom vai ser punido. Nossa, então isso aí é a responsabilização de um terceiro por um problema seu. Exato. É lógico, né, gente? Se a menina tiver largada na sarjeta, você não vai se aproveitar da menina. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Nós somos só meninas falando. É a questão do limite. Você sabe qual é o limite, pelo amor de Deus. Agora, né? O problema é que tudo hoje em dia vira um problema. Então, assim, se você não pode mais falar fio-fio para as pessoas. Você não pode. A mulher não pode receber o elogio porque é machismo, e enfim, é o escambau. Então, assim, vira uma coisa assim que é sufocante. O cara não sabe mais como abordar uma menina na balada. Porque, sei lá, vai que ele fala uma palavrinha ali que pra ela foi ofensivo, acabou, e acaba com a vida do cara. E acaba. Então isso acaba dando espaço para que cheguem as pessoas muito, muito loucas, assim, sem nenhuma noção da vida, da realidade e do que essas acusações podem fazer, e começa a acusar o cara de coisas que ele não fez, de assediar, e não, sei lá, em alguns casos o cara beijou e não queria, e tava meio alcoolizada, o que seja. Me estuprou. Pô, pra mim estupro é outra coisa, né? Então, assim, não que isso seja certo, não que isso deva ser feito, é óbvio que não. Mas há hoje, sim, uma confusão dessas coisas, desses limites, né? Que é o que você falou. Então, hoje em dia as pessoas não sabem mais como é que você pode abordar o outro. Porque, sei lá, se eu vou sair com a menina e aí eu abro a porta do carro pra ela entrar, ela vai achar que eu sou machista, mas eu tô sendo só gentil. Então, assim... Não, e acabou com isso, acabou, né? Porque os homens não querem mais fazer isso, que eu acho que é uma besteira. Porque gentileza, ela pode vir de qualquer lado. Então, pode vir a gentileza do Eu abro quarto. a porta para as outras pessoas. Exato. Se uma mulher vindo, eu seguro a porta do elevador. Segura a sacola, ajuda uma senhora, um ceguinho, através da rua, gentileza pode vir de qualquer lugar, gente. Você não precisa ser homem ou mulher para ter. Você precisa ser ser humano e ter, aí isso também cai naquilo que a gente tava falando sobre a falta do macho alfa, né? Que a gente tava falando outro dia, que não tem nada a ver, gente, você que tá me assistindo, nada a ver, porque também sempre distorcem, né, as coisas que eu falo. Tem nada a ver com pagar as contas. A macho alfa não tem nada a ver com o lado financeiro, tem a ver com o lado protetor. Mas também se quiser pagar, fica à vontade, hein, Bruno? Não faz mais. Tá ouvindo aí, Bruno Garchagen? Tá ouvindo? Não, mas assim, é muito mais uma questão da proteção. E qual que é o problema de você, como mulher, querer um pouco de proteção? Não é à toa que eu fui buscar um homem grande, gente. Não quero homem pequeno, não, sabe? Quero alguém que possa me proteger se eu precisar. Você vai te apresentar meu marido. Você nunca viu um homem tão grande na sua vida. O bom do marido da Renata é que ele protege todo mundo. Não é, diretor? Né? O que é grande, o bom do Rodrigo é que ele protege todo mundo. Viu né? o tamanho do braço do meu marido aquele dia. Não, e o problema é que, por exemplo, ali na vida acadêmica ali do meu filho agora, o que eles combinam? E se você não estiver namorando a menina, se for só um flerte, você está começando, eles não saem mais sozinhos. Os meninos já combinaram, vai ser eu, você, a menina e a amiga, porque eu sozinho com a menina, eu não vou. Os meninos querem agora que tenham testemunhas para testemunhar o fato. Eles estão com medo. O seu filho está passando por que loucura isso. E aí, saiu uma matéria aqui nos Estados Unidos, acho que mais ou menos uma semana ou 2 semanas, as mulheres reclamando que não estão encontrando homens no mercado que ganhem mais que elas.
Ah, mas isso aí, queridos, sinto muito. É a natureza, gente, né? ninguém tá ganhando bem, tá? As mulheres, a gente vai querer. Mas, ó, seu filho tá num processo delicado, vivendo nos Estados Unidos, numa idade de adolescente, virando um homem. Uma coisa pra nos proteger, porque eu sei o histórico de todas nós, mas todo dia a gente pode ganhar novas ouvintes, novos telespectadores, pra que todo mundo saiba. A gente mora num país que é um dos países que tem a maior violência feminina contra a mulher, de todas as origens. As estatísticas, se eu tivesse, não me preparei pra isso pra hoje, aqui agora, se tivesse mostrado os números para vocês, são coisas assustadoras. Nós todas não só protegeríamos umas às outras, como protegeríamos, isso sim é empatia, a que a gente nem conhece. Mas tem uma grande diferença entre o que é a violência contra a mulher, ou pra gente a violência também é o cara não ser o cavaleiro, não abrir a porta do carro. Tem uma diferença entre a equiparação salarial e o feminino e o masculino, que são da nossa natureza, tá? Isso é uma coisa para frisar, porque nós somos um time feminino. O programa é o Mulheres da Pan. Posso finalizar, meu diretor? Vamos finalizar com a dica da Vivi Falang. Estamos morrendo de saudade dela também. Podia vir aqui um dia visitar. Vamos ver do que ela vai falar hoje? Solta a gatinha. Fala, mulherada da Pan. Gente, eu quero entrar em uma pauta com vocês levantada pelos nossos ouvintes. Tem muita gente pedindo dicas de lugares para viajar aqui no Brasil. Inclusive, de acordo com um estudo divulgado pelo Ministério do Turismo, a procura por viagens em território nacional cresceu 30% no primeiro semestre desse ano. Foram os brasileiros que mais buscaram por viagens nacionais. Aliás, 8 em cada 10 que viajaram nesse ano foram para algum destino aqui dentro do país. Os destinos que mais receberam conterrâneos foram as capitais. A primeira foi nossa cidade de São Paulo, que entra cada vez mais no cenário turístico do país pela ascensão de ofertas de museus, gastronomia, vida noturna, eventos, compras e muito mais. E a cidade da Garoa desbancou até mesmo a terra da Ângela e de nosso diretor Felipe Moura Brasil, a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, que ficou em segundo lugar. Já Fortaleza foi a capital que mais cresceu em buscas nesse período. E minha dica para quem vai à capital cearense é colocar na lista de viagens a Rota das Emoções. A viagem de carro começa no vilarejo de Jericoacoara, 300 quilômetros ao norte de Fortaleza, e sobe a costa nordestina passando pelo delta do Parnaíba, no Piauí, e termina nos Lençóis Maranhenses. Outro lugar que sempre indico quando me perguntam sobre destinos nacionais é a Chapada dos Veadeiros. A 3 horas de carro da capital federal, em meio ao Cerrado de Goiás, é um lugar que parece que foi pintado à mão. Lá tem cachoeiras, trilhas, canyons e uma vibe super rústica e envolvente. Agora, se tem 3 cidades que todo brasileiro precisa conhecer ao menos uma vez, é Gramado, Canela e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fim de ano é uma das melhores épocas para conhecer a região. Entre o fim de outubro e começo de janeiro acontece o famoso Natal Luz de Gramado, com uma super programação de apresentações e shows que celebram o clima natalino. Tem tanta coisa para fazer nesse nosso Brasil que eu poderia ficar anos dando dicas de lugares para conhecer. Nosso país é mesmo incrível para viajar. Mas agora eu quero saber de vocês, meninas. Mesmo com o aumento da procura nesse ano por viagens nacionais, vocês acham que o turismo interno ainda é pouco aproveitado por nós, brasileiros? Acham que rola uma valorização maior pelo estrangeiro? E quero as dicas de vocês também. Qual é o destino predileto de cada uma aqui no Brasil? E quem quiser saber mais sobre outros destinos e curiosidades, pode acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna no site da Jovem Pan. Muito legal sua coluna de hoje, Vivi. Fico na dúvida aqui se esse interesse por conhecer o Brasil é um interesse genuíno ou se isso tem a ver com o preço do dólar e do euro. Quando eu falo que vocês deviam escutar a Renata Barreto, é a única nossa das amigas ricas, que é a que entende o trem do dinheiro para poder fazer com que a gente dê a volta ao mundo. News. No Brasil, se fosse primeiro, o que vocês gostam de viajar aqui? Que tipo de viagem vocês fazem no Brasil? Você viaja, sei lá, para conhecer cidade histórica, praticar esporte, comer? Então, ela deu várias dicas legais aqui, inclusive de alguns lugares que eu não fui e eu tenho vontade, tipo Chapada dos Veadeiros, falam que é realmente muito bonito e tal. Gramado, meu sócio é de Porto Alegre, ele sempre convida a gente pra ir pra lá, tô tempos querendo ir pra lá, Bento Gonçalves e tal. Mas aqui no Brasil, eu gosto bastante de Santa Catarina.
E por 2 motivos especiais. Primeiro, porque praias, então dá pra você fazer todo o litoral de Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, Garopaba, Praia do Rosa. E segundo, que é a melhor cena eletrônica do Brasil, né? Dá então pra você acreditar que esses olhos aqui, essa cara aristocrática, você nunca amor, me viu com aquela bota de pata de elefante que chama. Usa aquela bota? Não, hoje em dia não mais, né, meu bem? Porque a gente evolui, né? Mas eu usava porque eu dizia que aquilo lá é um trator. Como o Felipe Moura Brasil não me chama de trator, aquilo lá era um trator mesmo que você passava na lama, na chuva. Rave era isso, né? Era lama, né? Vocês nunca me viram assim. Você vai me levar numa rave ainda? Ah, vou. Nossa, pode ficar juro. Tranquila. Mas enfim, Santa Catarina seria minha dica. Santa Catarina, pra ir, acabar lá na boate, como é que chama Vai mesmo? de manhã na praia, depois você vai no Arung, fica até o amanhecer, maravilhoso. Se Arung, já pode mandar pra ela um cartão preto, 001 é o número dela lá. Mari, você tem uma meiguice, uma doçura, né? Trouxe aqui um luxo pro programa. Ela é um tratorzinho também, tá? Ela é tratorzinho, não se engane. É uma farsa, isso aqui é tudo fake news. Eu é que sou a mole, então. Bom, cara, eu sou pernambucana, né? Vocês não vão falar de praia aqui sem citar as praias de Pernambuco. Pô, você é dona de Noronha. Quase isso, né? Não tem como não falar de Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Tamandaré. Nossa, essas são as maiores praias do Brasil, assim. Não é porque eu sou pernambucana, não, mas qual que é o seu xodó? Eu acho que Tamandaré, assim, é a que eu mais gosto. Tamandaré, Praia dos Carneiros. Onde que é Tamandaré? Fala pra gente. Fica, enfim, são praias adjacentes, né? Tá. Tamandaré, Praia dos Carneiros, ficam na mesma região, mas são praias distintas. Porto de Galinhas, gente, foi eleita não sei quantas vezes a praia mais bonita do Brasil, que deve ser mentira, porque pernambucano, recifense é megalomaníaco, né? Nossa, isso é muita emoção completamente. Muito, assim, tudo é o maior bloco de carnaval do mundo, em linha reta, assim, é o maior avenida em linha reta da América Latina. Tudo mentira, não é nada, mas a gente continua dizendo que é. E minha sugestão é essa: conheçam as praias de Pernambuco. O litoral pernambucano é muito bonito. Porto de Galinhas, Tamandaré, Praia dos Carneiros, Serrambi. Todas essas praias são maravilhosas. E tem Fernando de Noronha também, né? Que, enfim, os famosos conhecem bem. Aí. Ai, delícia. Amo. E comida boa, peixinho. Ai, Noronha é delícia também. Ana Paula, você tá morando fora, mas conhece isso aqui bem demais, né? O que você sente saudade, assim? Qual era a sua praia aqui no Brasil? Bom, já rodei muito esse Brasil aí jogando vôlei. Eu amo esse sotaque da Mari, muito bom. Eu amo o Nordeste. A gente tinha várias etapas no Nordeste que a gente sempre, depois do torneio, dava uma esticadinha, ia para Fernando de Noronha, ia aqui, ia ali. E as praias do Nordeste são maravilhosas. Conheço muitas praias no mundo e é muito difícil achar praias tão bonitas no mundo quanto algumas no Nordeste, mas sempre que eu estou no Brasil eu dou uma recarregada num lugar que eu amo de paixão, que é Tiradentes, em Minas Gerais. Adoro. Eu absolutamente amo as cidades históricas de Minas, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Ouro Preto. E Tiradentes é o meu refúgio ali, sempre dou uma fugida. Comida muito boa, gente muito boa, um lugar lindo, com uma energia linda, uma natureza maravilhosa. Eu que amo arquitetura, né? Prédios e tombados, igrejas maravilhosas. Então, a minha dica são as cidades históricas de Minas. Bom, vou ter que puxar a sardinha pro seu lado também, né? Como uma mineira aqui presente. Tiradentes, festival de cinema, festival de gastronomia. Aposto que você já foi em Bichinho, ali do lado, comprar as coisas da oficina de agosto. É genial. A gente vai na cultura mineira e vai pra Brumadinho também, né? Pra conferir lá o maior museu a céu aberto do mundo. Enfim, vocês já ouviram a música, né? O papo tá bom, a gente queria estender pra 3 horas. Nem tô olhando pra cá, porque pelo vídeo o diretor já tá assim, ó. Acabou. Mas tudo bem, gente. A gente vai embora sabendo que semana que vem tem mais. Muito obrigada e bem-vinda de volta. Nossa Renata Barreto, Mariana Brito, Ana Paula Henkel, saudades Lara Nesteruk, Virgínia Falang e nossa Ângela Souza. Pra você que tá ouvindo pelo rádio, já sabe, toda terça-feira às 8 da noite, Mulheres da Pan, ou então via o YouTube, youtube.com/Mulheres da Pan. Esse é o nosso programa, você é o nosso convidado principal. Um beijo, tchau. Mulheres da Pan.